Saudação e carinho a todos vocês, queridos peregrinos, devotos, romeiros de Nossa Senhora. Nosso abraço para você aí de casa, que sempre nos dá a alegria da sua especial audiência, o carinho de nos fazer parte da sua família. A Igreja celebra hoje a memória de Santo Agostinho, que está entre os grandes doutores da Igreja Ocidental. Santo Agostinho nasceu e viveu no século IV da era cristã. E ele nasceu no norte da África, onde atualmente está a Argélia. E Santo Agostinho se tornou para toda a Igreja do Ocidente uma referência fundamental, pela sua inteligência, pelo seu jeito de entender a fé. Santo Agostinho, em certo sentido, influenciou todo o pensamento cristão ocidental. Ele escreveu mais de 100 livros, livros de muita profundidade teológica, mas também livros de muita espiritualidade. A sua obra mais famosa, chamada As Confissões, é uma autobiografia, quando ele vai descrevendo o seu próprio itinerário em busca da sabedoria, do conhecimento de Deus, das verdades do Evangelho. E ali, nesse livro, Santo Agostinho tem a delicadeza de fazer a memória da sua mãe também, Santa Mônica. Santo Agostinho lembra que, já no finalzinho da vida, Santa Mônica reúne ao redor de si os filhos e lhes faz um pedido: lembrai-vos de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais. Não importa onde nós estamos, dizia Santa Mônica, mas é importante que, diante do altar do Senhor, a gente sempre se recorde de quem somos nós e de quem é de fato Deus na nossa vida. Todos nós sabemos do grande empenho de Santa Mônica, sobretudo na conversão de Santo Agostinho. Ele era ali de uma família católica, sua mãe era muito católica, o seu pai foi se converter só muito tempo depois. E Agostinho era um jovem inquieto, muito inteligente, em busca do conhecimento, em busca da verdade, em busca da verdadeira sabedoria, mas distante de Deus, distante ainda da graça, da ternura. E só depois de mais de 30 anos é que ele de fato encontra, a partir da grande influência de Santo Ambrósio, só muito tempo mais tarde é que Santo Agostinho encontra em Deus a sua verdadeira sabedoria. E assume na Igreja o ministério presbiteral, vai se tornar depois bispo de Hipona e continua sendo até os nossos dias uma referência muito clara e segura no conhecimento de Deus. A inteligência teológica de Santo Agostinho é muito ampla. Santo Agostinho principalmente fala sobre o mistério de Deus e sobre a graça. E nesse ponto, a teologia da graça em Santo Agostinho é uma teologia também muito bonita, porque de uma vez por todas, Santo Agostinho deixa claro que a graça de Deus é de fato a verdadeira força que é capaz de nos aproximar dele. E essa graça, vai dizer Santo Agostinho, essa graça é generosa, é gratuita, é um dom de Deus. Na missa de hoje, uma vez mais, renovamos esse espírito inquieto que quer buscar, que quer encontrar a graça, a ternura, o amor de Deus, e que essa graça, para todos nós,
seja sinal também de esperança, de alegria. Muitas ordens e congregações religiosas ao longo de toda a história da Igreja se inspiraram em Santo Agostinho. Por isso, a família agostiniana é também muito grande no Brasil e no mundo. Hoje, de modo muito especial, nós queremos rezar pelo Papa Leão, que é da família agostiniana, né? E com o Papa Leão rezamos por todos aqueles homens e mulheres que seguem esse carisma, que se inspiram nesse carisma bonito de Santo Agostinho, de entender a razão da fé. Esse era outro tema fundamental do ensinamento de Santo Agostinho. E ali na doutrina, mas também no desenvolvimento teológico, Santo Agostinho faz uma releitura de toda a inteligência e de toda a filosofia platônica. Por isso que muitos dos ensinamentos de Santo Agostinho até hoje são justos, legítimos e muito atuais. As leituras de hoje nos fazem pensar em nós mesmos, na nossa vocação, na vocação que temos à santidade. Numa palavra, as leituras podem ser compreendidas a partir desse eixo, do eixo vocacional. Nós estamos no finalzinho do mês de agosto, é um mês em que tradicionalmente e por motivos pastorais a Igreja reflete a cultura vocacional, reza pelas vocações, não apenas pelas vocações sacerdotais e religiosas, mas para a vocação de todos, para a vocação daqueles que encontram na Igreja um ministério, um serviço, um trabalho. Por isso que as leituras de hoje nos ensinam que amar e servir é a vocação de todos nós. Amar e servir resume a vocação de todos nós, na Igreja e no mundo. A primeira leitura é um trecho muito bonito da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E São Paulo lembra que o amor que nos une, o amor que habita o nosso coração, ele pode crescer ainda mais. Ele pode alcançar, sim, a perfeição. E a perfeição do amor é sempre essa capacidade de buscar, de construir a santidade, a justiça, a proximidade com Deus. O Evangelho de hoje conta uma história muito significativa e ele tem um tom que se refere à parousia, ao futuro, à segunda vinda de Jesus. O Evangelho de hoje é como que uma parábola, tentando nos fazer pensar de que maneira, de que modo estaremos na segunda vinda do Senhor. E as palavras de Jesus são também muito estimulantes para que a gente viva com os olhos fixos no horizonte, preparados, vigilantes, para não sermos surpreendidos. A história de Jesus no Evangelho de hoje lembra que nós devemos fazer o bem, agir com justiça, com fraternidade, porque Deus espera isso de nós. Deus espera que sejamos bons administradores da sua graça, bons administradores do reino de Deus, e assim nós assumimos essa vocação bonita de filhos e filhas queridos. Trabalhar na messe, trabalhar pelo reino, trabalhar na vinha do Senhor, significa construir de fato ações que nos aproximam de Deus, da justiça, ações que nos aproximam do bem comum. Essa é
a nossa grande vocação, a vocação à santidade, a vocação ao amor fraterno, a vocação que nos conduz pelos caminhos da justiça e do reino de Deus. Que Santo Agostinho continue inspirando os nossos corações e que os nossos corações, ainda que inquietos, encontrem em Deus e na sabedoria divina as respostas de que necessitamos.